A BRK Ambiental é responsável pela operação dos serviços de esgoto aqui na nossa cidade. E hoje vamos falar com o diretor da empresa, Kleber da Silva, sobre o seu retorno à BRK Ambiental, sobre as ações e campanhas e também sobre trabalhos realizados em Blumenau. Então, conosco mais uma vez, depois de um período fora da cidade, Kleber da Silva. Muito bom dia, seja bem-vindo aos microfones aqui da Rádio CBN, Kleber. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e com todos a grande quantidade de ouvintes da CBN. Um prazer estar aqui para poder falar com a nossa população. Pois é, o seu retorno para a empresa responsável pela instalação e gestão do sistema de esgoto aqui da cidade já gerou algumas mudanças na operação dos trabalhos. Explica melhor para nós quais foram essa sua ausência de Blumenau, foi para conquistar novos desafios e agora retornando, o que significa isso também para a própria BRK Ambiental? 3 anos atrás, quando saí daqui de Blumenau, eu fui para a região metropolitana de São Paulo, para a cidade de Mauá, na verdade, uma cidade grande, são cerca de 500 mil habitantes. E lá hoje a gente conseguiu chegar num nível já bastante mais avançado de cobertura de serviço. Lá hoje a gente tem a melhor cobertura de saneamento básico, de esgotamento sanitário, de toda a região metropolitana de São Paulo. A gente tem lá perto de 95% já de coleta de esgoto e quase 80% de tratamento. De toda a região metropolitana de São Paulo é o melhor indicador. E é o que a gente espera fazer em Blumenau o quanto antes possível, né? Chegar também à universalização, ter a cidade toda com esgoto coletado e tratado. Então, tivemos a oportunidade de aprender bastante coisa lá, bastante coisa boa que a gente vai poder aplicar aqui também na condução dos trabalhos e estamos voltando aí com todo o gás para fazer as coisas acontecerem. Que bom. Hoje, a realidade em Blumenau, qual é a cobertura de saneamento básico na nossa cidade, Kleber? A gente começou em 2010 com um pouquinho menos de 4%, era quase insignificante. Hoje estamos aí passando dos 45%, vamos dizer. É um grande salto, mas do que a gente espera ter, até como sanitarista, falta bastante. Legal quando faltarem só 5%, ainda está faltando 55%, temos bastante coisa para fazer. Nesta segunda-feira, o vereador Alexandre Matias, líder do governo na Câmara aqui na nossa cidade, ele esteve conosco na Rádio CBN e falou que fez um requerimento à BRK sobre cobrança de esgoto em ruas que a rede ainda não passou. Ficou uma grande dúvida envolvendo esse assunto, né, na conversa com o vereador, o líder do governo na Câmara Municipal de Blumenau, Alexandre Matias. Isso de fato está acontecendo, Kleber? Não, tivemos inclusive a oportunidade já de responder o ofício para a Câmara, tanto para a mesa diretora quanto para o vereador Matias. É só realmente uma dúvida, mas que não é verdadeira. A gente tem vários loteamentos na cidade isolados que eles serão desativados, esses funcionamentos isolados, conforme o novo sistema vai chegando até lá. Mas enquanto não chega, os que têm já o sistema que foi colocado lá desde o início do bairro, a gente opera esses sistemas. Então tem loteamentos onde tem a rede coletora, que a pessoa dá descarga normal em casa e o esgoto vai para uma pequena estação de tratamento que fica lá no bairro. E tem alguns que têm a rede toda, a ligação da casa, mas ela não tem uma estação de tratamento. Que essa é a dúvida daquela moradora do loteamento Gramado, é o nome específico. E eles têm um faturamento sim pelo serviço, mas ele pelo decreto municipal ele é um faturamento parcial, é um valor menor, porque não tem o serviço de tratamento. Você tem das parcelas do serviço, que são coleta, o afastamento, o tratamento e a destinação final do esgoto. Você pode dividir em 4 partes. No caso desses loteamentos não tem só o tratamento. 3 partes são feitas, só uma que não. É importante, mas não, por isso eles têm aquela tarifa diferenciada, não é tarifa cheia. Até existem decisões de tribunais superiores que, mesmo tendo apenas uma das 4 parcelas do serviço, poderia e deveria se cobrar a tarifa normal, a tarifa cheia. Mas por uma decisão exclusiva de um decreto de Blumenau é cobrada uma tarifa parcial. Mas em nenhum caso existe a cobrança sem o serviço prestado. Ela é proporcional ao serviço conforme ele é feito. Além do vereador Alexandre Matias, o vereador Almir também lhe questionou sobre um outro loteamento. Nesse caso aqui, não o loteamento Gramado, mas o loteamento Pisque. No total, são 47 loteamentos que têm esse serviço parcial e a tarifa proporcional ao parcial também. Essa são tarifa 47 na cidade Kleber, toda. significa quantos por cento da tarifa 50%. cheia? 50%. Apesar de você prestar
3 partes do serviço, 75% do total, mas a tarifa é só de 50%. Tá, vamos tentar entender aqui, trazer uma melhor compreensão para a nossa audiência. O que é o serviço por completo? O que significa, então, essa possibilidade de cobrar uma tarifa parcial, né, quando falamos aqui na cobertura de saneamento básico? Imagina que a gente mora lá num loteamento, pegar um caso específico qualquer, genérico, lá na Velha Central ou na Topava Central. Essas casas têm a rede coletora na rua, tem as ligações saindo de cada casa. Então, todo o serviço de manutenção dessa rede, a limpeza preventiva para evitar obstruções e às vezes até algum descarte irregular de material, garrafa PET, papel, cabelo, que acontece às vezes entope a rede. Todo esse trabalho de limpar a rede, pegar esse material, levar para a destinação final, que não pode ser jogado no lixo comum, tem que ter um tratamento específico, é o que a gente faz desse serviço. Aonde já tem o sistema completo, tem inclusive o tratamento, as estações de tratamento, no caso de Garcia e Fortaleza, as estações de grande porte. No caso de outros loteamentos isolados, você tem o tratamento lá pequeno, aí o caminhão vai, nosso caminhão às vezes, tira aquele lodo que fica no fundo da estação de tratamento, leva para as grandes estações, processa ele para levar. Esse é o tratamento completo. Nos parciais, o que tem? Toda a parte da limpeza das redes, seja preventiva ou corretiva, levar esse material para as estações de grande porte, tratar ele lá dentro e depois fazer a destinação final dele de forma adequada. Essa rede coletora é uma nova rede ou é aquela que a gente já está acostumado a ver ali passando na frente da nossa residência? Não teve ainda não teve nenhuma mudança entre a minha residência e a rua ali com a rede coletora? Não, porque nós estamos falando especificamente dos loteamentos. Quando o loteamento é feito, o empreendedor que vendeu aquele lote para a pessoa, é a obrigação dele colocar isso lá, como é a obrigação dele colocar a rede de água, a rede elétrica, às vezes, a tubulação de drenagem. Então, quando você vai lá e compra um lote nesse lugar, você compra sabendo que você já tem essa infraestrutura, que o serviço será prestado quando a água pelo SAMAI, quando o esgoto pela concessionária e assim por diante. Então nós estamos falando da tarifa para a prestação deste serviço que é feito regularmente. Você colocou nessa entrevista, então, que hoje em Blumenau nós temos aqui a cobertura de 45% quando falamos em saneamento básico. Qual é o bairro que está mais avançado nesse assunto dentro da cidade? O centro, com certeza, que foi aquela fase talvez mais difícil de obra em função do trânsito, né, que acaba sendo sempre o maior complicador. Centro, Vila Nova, Topava Seca, Garcia, essa região mais central, e a continuação disso, então, em direção à Velha, que é onde a gente está trabalhando mais hoje. Para esse ano, dentro do ano de 2019, como é que foi o andamento dos trabalhos pela empresa BRK Ambiental? Segue o cronograma normal, a gente está em expansão, principalmente aquela região depois da Nova Humberto de Campos, então, região da Rua Divinópolis, Caçadores, ali, Imperatriz Leopoldina, General Osório, e a gente então está avançando para aquela região. Utilizando exemplos de anos anteriores, vocês vão aproveitar agora esse período de final de ano, o trânsito menos intenso aparentemente, porque não temos aí as principalmente escolas, o período de férias escolares. Você aproveita para aumentar ainda mais o trabalho de vocês. Trabalhar nas regiões mais difíceis, aquelas principais esquinas que são os cruzamentos que são mais exigidos do trânsito, é o que a gente sempre procura aproveitar para causar o menor transtorno possível. Já se percebe a qualidade na saúde, a qualidade da nossa natureza, do meio ambiente, dos rios principalmente, com esses 45% de atendimento da cobertura? Inclusive tive a oportunidade, por curiosidade, viajando esses dias, lendo uma matéria feita aqui de uma análise de qualidade de água feita do Rio Itajaí por um instituto independente, mostrando quanto que isso se valorizou, e um depoimento bem bacana do pessoal que faz aqueles eventos de jet ski, de caiaque e tal, que eles percebem no dia a dia já essa melhora. Isso deixa a gente bastante feliz e satisfeito. É a continuidade do trabalho. O morador, ele está sendo parceiro de vocês? Eu pergunto isso quando, por exemplo, assim, chegam com os serviços, as obras executadas, depois cabe sim ao morador fazer a sua parte. Tem essa parceria e, ao mesmo tempo, o entendimento da real necessidade de ter essa cobertura de saneamento básico cada vez mais ampliada? E isso é um diferencial de uma cidade como Blumenau, que é essa consciência ambiental, essa educação para o meio ambiente, de saber da importância disso e utilizá-la de verdade. Em muitos casos tem aquela dificuldade de algumas casas que estão abaixo do nível da rua, que a gente chama de soleira negativa, e eventualmente a necessidade de colocar um bombeamento no quintal, mas
esse trabalho aí, principalmente nosso, junto com o morador e a reciprocidade de buscar soluções onde, às vezes, na cooperação de um vizinho e do outro, a tubulação passar pelo quintal, usar a rua da parte de trás e ninguém precisar colocar uma bomba. Isso é bem interessante e funciona muito bem. Essa cooperação com vizinhos, a recomendação é deixar muito bem acordado esse tipo de negociação, claro. Porque daqui a pouco não é mais o mesmo vizinho que está aqui do meu lado, então tem que ter realmente esse bom momento para o presente e para o futuro. É sempre, né? De mão dupla, né? É de quem está recebendo. Primeiro porque a tubulação já passa por ali. Vamos dizer, hoje eu costumo brincar, ninguém guarda esgoto em casa. Ele já, mesmo onde a rede ainda não existe, o esgoto já está saindo por ali, sempre para o lado mais baixo. Então, junto com a tubulação de água de chuva, porque hoje ele está misturado, já está passando pela casa do vizinho de baixo. E aí o que a gente fala é simplesmente separar. Vai ficar uma tubulação para água de chuva, que aqui já está, e uma nova tubulação menor ao lado para receber o esgoto. Continua passando pelo mesmo lugar. Então, esse é o entendimento que a gente tenta sempre incentivar do vizinho que está na parte de baixo, dizer, olha, não tem uma novidade no seu terreno. Só está separando 2 tubos, o que vai melhorar, inclusive, para você. E do outro lado, o vizinho que está na parte de cima, que de outra forma, se não tiver uma solução dessa, ele acaba tendo que colocar uma bombinha no quintal e tem custo, etc. Às vezes para ele é muito, mas muitas vezes mais barato simplesmente ajudar o vizinho de baixo, fazer algo bonito e adequado dentro do terreno, do que ter que cuidar de uma bomba para o resto da vida. Então, esse trabalho conjunto entre vizinhos, o que às vezes é um desafio, para fazer vizinhos se conversarem, às vezes é um pouco mais difícil, mas o resultado vale muito a pena. Muitos ouvintes da nossa companhia aqui na nossa audiência, entre eles o Silvio Zimmermann Neto, o vereador, inclusive ele coloca o seguinte através da nossa transmissão via Facebook. Kleber é um grande profissional, tenho certeza que o retorno dele com a experiência adquirida em São Paulo vai agregar muito em Blumenau. Seja bem-vindo de volta e muito sucesso. Palavras do vereador Silvio Zimmermann Neto, que está nesse momento nos acompanhando através da transmissão via Facebook. Muito obrigado ao Dr. Silvio e espero estar à altura aí de todos os desafios e a expectativa de todos. Kleber, fala um pouquinho sobre as estações de tratamento de esgoto. Por exemplo, a ET Garcia, que passou agora, né, está passando por melhorias. Fala um pouquinho mais sobre a função, a importância dessas estações no que diz respeito a esse trabalho, né, envolvendo o saneamento básico. Elas são o que a gente costuma dizer, vamos dizer, dentro de casa, são as nossas fábricas de água limpa. Onde chega ali o esgoto, que antes ele caía todo direto para o córrego. Hoje ele não vai mais para o córrego, não vai mais para o rio, ele vai para as tubulações e chegam nas estações de tratamento. Entre Garcia e Fortaleza hoje, que são as nossas 2 grandes estações de grande porte, nós tratamos algo um pouco superior a 19 milhões de litros por dia. São 19 milhões de litros de esgoto que iam in natura, sujos, direto para o rio e que não vão mais, passam pelas estações, são tratados, toda a carga orgânica dela é tirada, isso fica dentro da estação e tem a destinação final depois, seja em aterro sanitário ou em outra destinação adequada. E a água limpa volta para o córrego, volta para o meio ambiente, dentro das especificações do que determina a legislação, controlada pelos órgãos de controle ambiental, ou seja, melhorando a qualidade do córrego depois do tratamento. De pensar bem, 19 milhões de litros de esgoto, é bastante esgoto que deixa de ir para os rios e temos uma quantidade quase que o dobro disso ainda para acabar de fazer. Situações que podem comprometer o bom funcionamento de uma estação de tratamento de esgoto, o que seria? Manutenções corretivas e preventivas. Às vezes o ato de uma manutenção, você tem que parar para fazer algum serviço, pode causar algum inconveniente, principalmente aos vizinhos. É algo muito parecido com o que aconteceu no Garcia há cerca de 1 ano atrás. Então, durante aquele trabalho ali, o histórico que a gente tem aqui teve realmente uma questão de odor que foi forte, que incomodou muito os vizinhos e que a gente tem trabalhado forte nisso para poder não deixar ter nada que incomode os vizinhos e clientes que são parceiros. Tanto disso que os nossos escritórios estão dentro das estações para a gente poder estar bem perto disso e agora a própria diretoria está na Estação Garcia para acompanhar de perto, para fazer esse trabalho que já está em andamento, mas está intensificado agora no final do ano e a gente tem a convicção de que isso vai ficar muito bem resolvido.
Existe uma orientação por parte de vocês envolvendo as famílias, os moradores, as casas, no que diz respeito à ligação que sai de cada casa para a rede coletora, para realmente fazer todo o serviço começo, meio e fim, dentro do que realmente é aguardado e esperado? Sim, toda vez que a gente libera algum trecho novo para ser interligado, então vai uma equipe nossa de profissionais treinados, e eu gosto sempre de frisar isso. São identificados com uniforme, com crachá. Nós já tivemos no passado a oportunidade de falar até aqui de pessoas que estavam se passando por funcionários, aproveitando a situação, de várias prestadoras de serviço, não só nós, e às vezes tentando golpes e tal. Então a gente gosta muito de frisar isso. Primeiro que qualquer serviço prestado pela concessionária, não existe negociação de valores ou de dinheiro na porta da casa de ninguém. Toda transação que é feita entre cliente e empresa é através da conta mensal, da fatura mensal. Então, qualquer outra orientação diferente disso pode dizer que não e tomar cuidado que não é representante verdadeiro da empresa. Nosso pessoal vai estar sempre uniformizado, com crachá e bem identificado, e eles estão preparados para explicar tudo que a pessoa precisa fazer dentro de casa. Tem muita gente que não sabe onde está a fossa em casa, que está lá morando há muito tempo, comprou a casa e tal, ou herdou de avós e tal. Então você tem que fazer uma pequena pesquisa ali, descobrir onde está isso e aí destinar essa ligação. De esgoto, cozinha, banheiro, lavanderia e tal, isso vem para a rede de esgoto. Água de chuva não. A água de chuva ela continua indo ou direto no terreno ou na drenagem pública. Costumo dizer que a água de chuva é uma água limpa, você não precisa juntar ela com matéria orgânica de esgoto para ter que tratar de novo, né? Então a água de chuva você pode separar. E manda o esgoto, vamos dizer, in natura, sem passar mais pela fossa, desativa a fossa que tem no quintal e o esgoto vai direto para as nossas estações de tratamento. O que é interessante dizer é um cuidado extra enquanto você contrata ali um pedreiro, um encanador para fazer aquele trabalho no quintal, às vezes, não deixar aquilo aberto por muito tempo, tomar cuidado, porque às vezes, sem querer, entra na tubulação um pedaço de pedra, uma garrafa PET que ficou por ali. Isso talvez naquele momento não cause problema nenhum, mas depois lá na frente ela pode causar uma obstrução um pouco mais grave, que o simples trabalho daqueles jatos que a gente usa para lavar a rede não é capaz de tirar. A gente passou por algo muito parecido com isso na rua João Pessoa, tem umas 3 semanas mais ou menos. Aconteceu uma recorrência ali de obstrução, ficava transbordando o PV, a gente ia com os caminhões, fazia a limpeza, sugava lá o que precisava, mas chegou a um ponto que a obstrução era tamanha que não tinha o que fazer. Nós tivemos que fazer um trabalho de escavação, perto de 4 metros de profundidade, para tirar o pedaço do tubo, e aí dentro dele tinha uma garrafa PET, um pedaço de madeira, que aquilo não sai, ele enrosca ali, tem que tirar. Então, o uso correto da rede de esgoto também traz benefício para todo mundo e eventuais desvios acaba causando um transtorno, como uma escavação no meio da João Pessoa é algo que ninguém gosta quando acontece. O nosso ouvinte aqui, o Ribamar Fernandes, ele pergunta justamente como é que ficam esses asfaltos todos remendados. Sim, o fato dele estar remendado, aquela que a gente chama aquela marca da cicatriz com cores diferentes, isso é algo com o qual a gente vai ter que conviver, porque não vai ficar da mesma cor. O que for desnivelamento, eventualmente algum afundado, alguma coisa, isso sim é obrigação de quem fez aquele trabalho, seja ele de água, de esgoto, de telefonia, o que for, deixar isso bem nivelado e o trânsito tranquilo. Kleber, eu tenho 1 minuto para as considerações finais ou algum assunto a mais que você gostaria de pontuar aqui também nessa conversa na Rádio CBN. Olha, agradecer de novo a oportunidade de estar aqui, sempre que a gente puder estar aqui falando com a população, esclarecendo, tirando dúvidas, é sempre uma oportunidade excelente para a gente. E o ouvinte, quem precisa tirar dúvidas com você diretamente na BRK, qual o melhor canal para ter essa informação, Perfeito, esse acesso? Direto no número 0800 771 0001. É um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, para qualquer assunto que precisar em relação à rede de esgoto, dúvidas e tal, e a gente programa, vai até a casa das pessoas. É muito importante para a gente o contato direto com o cliente, porque tem coisa que só pelo telefone a gente não consegue entender, então a gente marca, vai até lá, vê a situação
Isso é fundamental para a gente. 0800 771 0001. Perfeito. Muito obrigado e um bom dia, Kleber. Obrigado, um abraço a todos. Diretor da BRK Ambiental, Kleber da Silva, conosco aqui na Rádio CBN, falando sobre a operação dos serviços de esgoto aqui na nossa cidade, Blumenau, que conta com 45% dessa cobertura de saneamento básico.